Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Povo promessista, Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo, irmãos e irmãs, pastores, diáconos, diaconisas. Sei que não é da nossa denominação, mas nos segue, está acompanhando cada reflexão, cada louvor. Nós agradecemos vocês por nos seguirem, por estarem conosco nesse canal. E tem um objetivo unicamente e exclusivamente de adorar a Deus, exaltar o Senhor e refletir de uma forma simples na palavra de Deus. Eu agradeço desde já a Fabiana, o Mendes, Flávia, a diaconisa Eliane pelas canções. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem servindo o Senhor através dos dons, dos ministérios que Deus tem dado para vocês. Hoje nós vamos refletir, irmãos, nos versículos 4 até o 6, do capítulo 1 da carta aos Efésios. Escolhi esse trecho das Escrituras, hoje um bloco, e vamos iniciar uma reflexão a partir de hoje. Eu acredito que trabalharemos mais alguns vídeos, por se tratar, por fazer menção de um tema polêmico, que é o tema eleição. Então eu vou ler aqui os 3 versículos e vamos refletir. Não é uma aula, não é um estudo, são reflexões conforme a nossa visão, a visão promessista. Iremos considerar aqui o texto da Igreja Adventista da Promessa, o pensamento, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Como disse, é um texto conhecido, palpitante, polêmico, e quem gosta de se aprofundar nas Escrituras, quem gosta de analisar os textos teologicamente, quem gosta de expor as Escrituras, sabem que existem 2 linhas teológicas bastante conhecidas sobre esse texto. 2 posições, né? A posição arminiana e a posição calvinista. São muito conhecidas. Hoje nós queremos refletir na visão, como diz as Escrituras, e que é o entendimento, graças a Deus, de nós promessistas, da Igreja Adventista da Promessa. Nós cremos como as Escrituras dizem. É claro que quando a gente pesquisa sobre qualquer assunto, principalmente sobre esse, não tem como não considerarmos, né, livros, pensamentos, tanto do arminianismo como calvinistas, o calvinismo, mas a gente separa ali as espinhas, a analogia do peixe, né? Comer o peixe, come a carne, separa as espinhas. A gente retém o que é bom, né? Porém, nós, o povo promessista, fica sempre com as Escrituras. Então, vou iniciar aqui rapidamente, vamos estar pontuando aqui algumas coisas, e lógico, como eu já falei, não é um estudo, mas você vai ter aqui alguns flashes para despertar e para aprofundar sobre esse tema. Segundo o que mostra a Bíblia Sagrada, nesse texto que acabamos de ler, Deus tomou a iniciativa quanto ao propósito de nos salvar antes mesmo da fundação do mundo. É o que diz o versículo 4 claramente. Então a iniciativa de salvar o ser humano, é lógico, é de Deus. E essa iniciativa foi antes da fundação do mundo. Quem salva é Deus, quem salva é Jesus. A salvação é mediante a graça, a iniciativa de salvar é sempre do homem, né? É bom também sempre checar o versículo, conferir ali nas Escrituras, versículos correlatos, né? Romanos 8, 28, 2 Tessalonicenses 2, 13, 2 Timóteo 1, 9. Então, através de sua presciência, anote essa palavrinha, tá? Presciência. O promessista, o homem de Deus, mulher de Deus,
que gosta de se aprofundar nas Escrituras, toda vez que você for estudar sobre eleição, predestinação, considere essa palavrinha, presciência. Então, através da presciência de Deus, através da sua presciência, Deus tinha plena consciência de que o homem, mesmo não tendo sido criado para o mal, iria cair em pecado e se arruinar completamente antes mesmo de criá-lo. Deus sabia de tudo isso. Deus não foi enganado. Deus não foi, iludido. Deus não criou o homem pensando que ele não iria cair, que ele não iria errar o alvo, né? Essa possibilidade é zero, por uma razão simples. Deus é o Todo-Poderoso. E através da sua presciência, olha a palavrinha aí, através da sua presciência, ele sabe de todas as coisas. Para Deus não existe o passado e o futuro. Para Deus existe o presente. Então Deus já sabia que o homem iria errar o alvo, que o homem iria lhe dar trabalho, né? Que o homem ia pecar, que o homem ia entristecê-lo. Deus já sabia de tudo isso, né? Antes de criar o homem, ele já sabia que o homem ia se envolver com o pecado, se arruinar completamente, né, através do pecado. Mas mesmo assim, decidiu criá-lo para a sua glória. Então, Deus sabia, mas, vamos dizer assim, ele nunca concordou com isso, ele nunca planejou isso, ele nunca influenciou para isso. O desejo de Deus, o objetivo de Deus, o plano de Deus, o que Deus propôs foi criar o homem para a sua glória, para adorar o Senhor, conforme Isaías 43:7, Efésios 1:11 e 12. Propôs e planejou uma maneira de redenção através da sua morte, ou da morte de Jesus, que vem para consertar a bagunça causada pelo pecado. Olha como isso é interessante, gente. Lá na eternidade, Deus decide criar o homem. E Deus, mediante a sua presciência, ele já sabia que esse homem ia pecar, ia dar muito trabalho para Deus. Esse homem ia errar o alvo, esse homem ia entristecer a Deus. Mesmo assim, Deus deseja criá-lo, não para errar o alvo, não para o homem, abraçar as coisas erradas, transgredir a lei de Deus, mas decidiu criar o homem para que o homem o glorificasse, né? Então o homem decidiu errar o alvo, decidiu ofender a Deus, decidiu desobedecer a Deus, e Deus já sabia disso. Mesmo assim, Deus criou o homem com o objetivo do homem glorificá-lo. E Deus, já ciente que o homem ia errar, que o homem ia pecar, Deus, lá na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, ele já planejou, ele já propôs uma maneira de redenção, ou seja, de resgatar esse homem, né? De salvar esse homem. E o meio foi através da morte de Jesus. E a morte de Jesus tem esse objetivo, reconciliar o homem com Deus, salvar o homem da perdição, tirar o homem das trevas da sua maravilhosa luz. A morte de Jesus vem para que o homem tenha a oportunidade de ser consertado, né? E Deus consertar essa bagunça, como diz o texto aqui, causado pelo pecado. Então o pecado ele causou um terror na vida do homem, uma bagunça na vida do homem. O pecado causou uma tragédia na vida do homem. Então, Deus, sabendo disso, por causa da sua presciência, né, ele já planejou esse resgate, essa salvação, essa redenção através da pessoa de Jesus. Coisa extraordinária, né? Quero pontuar mais uma vez aqui, eu sou muito repetitivo. Deus, lá na eternidade, decide criar o homem. Mediante a sua presciência, Deus já sabia que esse homem ia pecar. Vamos dizer assim, numa linguagem comum, esse homem ia dar muito trabalho para Deus, ele
ele ia transgredir as leis de Deus, as normas de Deus, né? Ele ia transgredir o mandamento de Deus. Deus já sabia, mas mesmo assim, Deus decidiu criá-lo para glorificá-lo, para exaltá-lo, com o objetivo de engrandecê-lo. E Deus criou o homem com esse objetivo, glorificar o Senhor. E como Deus já sabia que esse homem ia errar o alvo, então Deus já propôs, ele já planejou, né? Deus já planejou estrategicamente uma maneira de resgatar esse homem. E a maneira de resgatar esse homem, de salvar esse homem, é através de Jesus, para consertar essa bagunça causada pelo pecado. Então, Deus, ele não se enganou, nada pegou Deus de surpresa. Na eternidade, Deus já planejou tudo, ele já sabia de tudo. Nada apanhou Deus de surpresa, né? Apesar dessa oferta de salvação estar disponível a todas as pessoas, como diz em 1 Timóteo 2, 3, 4, 1, 15, 16, 4, 10 e Tito 2, 11, nem todas as aceitam. Então, o plano de resgate, de salvação, da morte de Jesus, de reconciliação, é para todo ser humano, todas as pessoas. Mas mesmo assim, nem todos respondem à salvação positivamente. Nem todos querem a salvação. Mas a salvação é para todos, né? Então nós queremos frisar bem isso. Jesus morreu para salvar toda a humanidade, mas nem todas as pessoas querem responder essa salvação positivamente, né? Por isso, quando a Bíblia trata sobre eleição, preste atenção aqui, temos de entender que se refere ao prévio conhecimento daqueles que iriam aceitar essa oferta de salvação de Deus. É isso. O trecho de 4 a 10, principalmente o 4, está falando sobre isso. Nem todos vão aceitar Jesus, mas a Bíblia, quando ela trata sobre esse tema, nós temos de entender isso, que se refere ao prévio conhecimento que Deus tem daqueles que iriam aceitar essa oferta de salvação, ou da salvação em Deus, ou da salvação de Deus. Por causa da presciência, Deus, ele já sabia, ele já sabe, eu digo sabia, vamos usar esse tempo humano, né? Esse tempo nosso. Deus lá na eternidade, ele já sabia quem iria reconhecer Jesus, responder o plano de resgate na pessoa de Jesus. Deus já sabia quem iria se reconciliar com ele, quem iria rejeitar esse plano. Deus já sabia, por causa da sua presciência, né? É o prévio conhecimento. Ele já sabia e sabe de todas as coisas. Não existe passado e nem presente para Deus. Existe o hoje. Então nós estamos falando aqui de um ser todo-poderoso, que sabe de todas as coisas. Então ele decide criar o homem, ele sabia que o homem ia errar o alvo, mesmo assim ele cria o homem para a sua glória, e o homem erra o alvo, mas Deus já tinha um plano de resgate, e ele já sabia que muitos iriam aceitar esse resgate em Jesus, e muitos não iriam aceitar esse plano, esse resgate em Jesus. Deus já sabia. Com isso, Deus já sabia e já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem vai aceitar Jesus, quem não vai aceitar Jesus. Por que Deus sabe disso? Porque ele é o Todo-Poderoso, por causa da sua presciência. Ele conhece passado, presente e futuro, né? Ele é o Deus do hoje, o Deus do já. Então ele sabe de tudo realmente. Então é essa a ideia, gente, do versículo 4. Ok? Não podemos concordar com o fato de que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição de maneira unilateral. Isso não. Viu? É diferente. A presciência, você entender a eleição, né? A predestinação, alguns textos vão falar assim, nessa visão da presciência, e você defender uma linha teológica de que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Totalmente diferente. Nós não concordamos que Deus fez isso de uma maneira unilateral. Ó, esse aqui vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Todavia, Deus sabia quem iria aceitar a sua oferta de salvação. Viu como é sutil, mas é diferente? Nós não cremos que ele, né, interferiu nisso, no sentido
de maneira unilateral, esse vai ser salvo e esse não. Mas nós cremos que Deus planejou isso, o plano da salvação, colocou à disposição da humanidade e ele já sabia, ele já sabe quem iria aceitar sua oferta de salvação ou não. Deus decidiu eleger estas pessoas e isso aconteceu antes da fundação do mundo, por causa da sua eternidade, gente, por causa da sua presciência. Ele sabia a respeito delas e pensou nelas, pensou no plano de redenção e nas garantias e meios para que fossem alcançadas, conforme João 6, 44, 15, 16, Atos 13, 48, 1 Timóteo 1, 15, 16, em 1 de Pedro 1, 2, e é interessante esse versículo, eu quero até separar ele aqui, frisar ele. 1 de Pedro 1, 2, nós temos essa doutrina explicada de modo mais claro. Olha o que diz o texto. Eleitos segundo a presciência de Deus. Né? Então, eleitos, salvos, né? Eleitos, predestinados, tem texto que vai dizer assim, segundo a presciência de Deus. Não é interferência de Deus, é presciência. Deus já sabia, Deus já sabe. Então, é por isso que o texto fala assim. Então a eleição é baseada na presciência, ou prévio conhecimento de Deus. Por uma razão muito simples, Deus sabe de todas as coisas. Lá na eternidade, quando ele tem a ideia de criar, ali já vem um pacote completo. Né? Por pacote completo, eu quero dizer assim, quando Deus decide na eternidade criar o homem, ele já sabia que o homem ia falhar. E mesmo assim ele decidiu criar para a sua glória. Mas ele sabia que o homem ia entristecê-lo, e aí ele já cria ali um plano de resgate, ele já planeja ali resgatar o homem através de Jesus, né? E ele já sabia que muitos iam aceitar o resgate e muitos não iriam aceitar o resgate. Então Deus já sabia quem iria ser salvo e quem não iria ser salvo, tudo isso baseado na presciência. Os textos de Efésios 1,4, 2 Timóteo 1,9, que tratam sobre eleição, devem ser lidos em correlação com 1 de Pedro. Esse texto de 1 de Pedro é muito interessante. Outro texto nesse sentido é Romanos 8,29. Diz assim, os que de antemão conheceu, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Na mesma linha, né? O desejo de salvar o ser humano foi unilateral, isto é, dependeu apenas de Deus, é verdade. O desejo, a intenção, o plano, a salvação é dada somente por Deus. Mas para que o homem alcance a salvação, precisa responder positivamente e crer no Senhor Jesus Cristo, como diz João 17, 20. Então, irmãos, concluindo, a expiação ela é universal, né? A morte de Jesus Cristo é para resgatar, é para salvar a humanidade, conforme João 3,16. Lembra desse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo morreu pela humanidade, é universal. E os seus benefícios alcançam a pessoa quando esta recebe a Cristo como Senhor. Então, principalmente aqui, ó, quando se refere à salvação, ao desfrutar da vida eterna, esses benefícios alcançam a pessoa quando ela recebe Cristo como Senhor e Salvador, quando ela aceita o plano de salvação, quando ela confessa Jesus como Senhor e Salvador, quando ela é convertida, quando ela nasce de novo, o nome dela está escrito no livro da vida, ela vai ter esses benefícios. Então a expiação é universal, é para todos. Agora, responder positivamente essa salvação, esse resgate, não serão todos. Agora, quem responder positivamente serão beneficiados pela salvação, serão beneficiados pelos presentes da vida eterna, desfrutarão da vida eterna com o Senhor. Então, Jesus morreu para salvar todos, mas infelizmente nem todos irão
responder positivamente o resgate à salvação. Concluo dizendo que nada pega Deus de surpresa, nada pegou Deus de surpresa. Na eternidade, repetindo de novo, né, ele decidiu criar o ser humano, ele já sabia que esse homem ia pecar, ia dar muito trabalho para ele, usando aqui uma linguagem simples. Mesmo assim, ele decidiu criá-lo para a sua glória. E de fato o homem errou, pecou, mas não pegou Deus de surpresa, porque lá na eternidade ele já tinha planejado a salvação desse homem, o resgate desse homem através de Jesus. Mas ele já sabia que nem todos iriam responder o resgate, a salvação em Jesus positivamente. Ele já sabia quem iria responder positivamente e quem não iria responder positivamente. Então, por causa da presciência, Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Amém? Deus abençoe a todos. Shine.